Começa agora o programa Sintonia do Amor. Amados irmãos, uma boa noite. Começa agora mais um programa Sintonia do Amor, aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel. Esse programa que tem sido muito comentado pelo Facebook, pelas redes sociais, e hoje a gente vem com um tema sobre casamento cristão. O tema de hoje foi sugerido por alguns de nossos ouvintes, porque na semana passada o tema foi sobre namoro cristão. E aí a gente está progredindo nesse relacionamento e hoje avançando até a fase do casamento cristão. E em cima dessa fase do casamento cristão, nós temos aqui um estudo que foi realizado pelo pastor Davi e sua esposa Carol Sui Merck. Pastor Davi, que já está casado há 28 anos com sua esposa Carol Sui Merck, decidiu fazer um guia prático, o abecedário do casamento cristão. Ele enumerou diversas passagens bíblicas que condizem com um relacionamento sadio para o casal. Então, amados, nós vamos ouvir agora uma palavrinha dos nossos parceiros e em seguida começamos com o tema casamento cristão. 11 de abril, na quadra da Grande Rio, Vigilhão da Celebrai, edição especial 12 horas proféticas. Início às 18 horas, com participação Georgette Rocha, Cristiane Medeiros, Fogo no Pé, Eliane Silva, Peter e Neilma, Marilene Santiago, Ardendo em Fogo. Preletores, Pastor Rafael Belo, Humberto Barbosa, Arthur Gadelha, Pastor Maurinho Ferreira e muito mais. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Informações 2672-1917. E voltamos com o programa Sintonia do Amor. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer aos irmãos João Monteiro e Johnny Veras por terem sugerido o tema da noite, por continuarem dando essa força na contribuição dos temas, nos comentários, nas publicações, e também por serem mantenedores dessa rádio, para fazerem com que a rádio permaneça no ar, ajudando com suas doações, ajudando com as suas orações e ajudando com material para que a gente possa continuar mantendo essa programação no ar, mantendo essa programação que está abençoando os lares das famílias cristãs. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram, nos ajudam, e eu tenho certeza que, pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, continuará a abençoar a rádio e, em contrapartida, Deus continuará abençoando a vida de vocês. Muito obrigado. E vamos entrar com o tema do casamento cristão, o abecedário cristão, que foi criado pelo pastor Davi e sua esposa Carol Sui Merck. Ele começa esse estudo que ele fez, esse projeto que ele fez, dizendo assim: depois de 28 anos de casado, preparamos essa lista acróstica de A a Z de conselhos práticos para um casamento que honre a Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. E aí ele cita a passagem bíblica de Jó, capítulo 15, verso 5. E cita também Salmo 127, capítulo 127, versos 1
E inicia o abecedário da seguinte forma: letra A. Abracem seus respectivos papéis de liderança amorosa e submissão respeitosa. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ele citou na letra A passagem de Efésios, capítulo 5, versos 22, 25 e verso 33. Seguidamente, ele fala na letra B a seguinte frase: busquem desenvolver sua amizade ao longo de suas vidas. Em todo tempo, ama o amigo, e na conquista se faz o irmão. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. São dois textos que estão no livro de Provérbios. O primeiro é Provérbios 17, verso 17, e o segundo, Provérbios 27, verso 17. A letra C ele começa da seguinte forma: confiem única e exclusivamente em Cristo para construir o seu lar. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, verso 1. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Então o pastor Davi, ele montou essa lista acróstica através de passagens na Bíblia para reforçar o casamento cristão, para reforçar o casamento cristão no sentido de que haja uma proximidade com Deus, para que haja um respeito entre o homem e entre a mulher, para que eles possam desenvolver essa amizade entre si, para que eles possam confiar unicamente em Cristo para resolver as situações, as adversidades e construir o seu relacionamento, construir o seu lar. E vamos agora com o louvor e já voltamos com a continuação desse estudo realizado pelo pastor Davi, essa lista acróstica sobre o casamento cristão. Fiquem ligados. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por Ti.
belíssimo louvor que acabamos de ouvir, Sonda-me, da Aline Barros. E vamos continuar, amados, falando a respeito deste tema que é o casamento cristão, desse abecedário que foi listado pelo pastor Davi e sua esposa a respeito do casamento cristão. Para os irmãos que têm dúvida a respeito desta lista acróstica, o que é uma lista acróstica? É uma lista em que enumera itens de A a Z. Então essa palavra acróstica diz respeito a essa enumeração de itens de A a Z. E nós estávamos falando a respeito desses itens, desses conselhos que o pastor Davi, com 28 anos de casado, listou para que os casados possam ter uma boa convivência, construir um bom relacionamento. E nós falamos, a última letra foi a C, vamos entrar na letra D agora. E a letra D é importantíssima. Ele começa da seguinte forma: letra D. Desliguem a televisão. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Salmo 101, versos 3 e 4. Porque a televisão, amados, realmente pode vir a causar rachaduras num relacionamento. Porque a televisão ela contém muita coisa que pode tirar o foco de um casal que quer viver um bom relacionamento sadio com Deus. Por exemplo, existem certas novelas em algumas emissoras que tendem a buscar a destruição da família, a desconstrução da família, demonstrando inclusive formas de relacionamento que não são apoiadas pela Bíblia, formas de relacionamento que, para todos os efeitos, para o mundo é correto, mas para nós cristãos não é. E esse tipo de influência, esse tipo de informação pode vir a causar uma rachadura nesse relacionamento. E por isso o pastor Davi sabiamente cita como a letra D essa frase: desliguem a televisão. Outra dica importantíssima vem na letra E, que diz o seguinte: escutem antes de falar. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Provérbios 18, verso 2. Então, amados, o principal para manter também um relacionamento sadio, um relacionamento com Deus, um relacionamento firme, é sabermos ouvir o parceiro, a parceira, o esposo, a esposa. Nós temos que ser pacientes, saber entender a posição do outro, saber entender aquilo que o outro tem para nos dizer e só então formular aquilo que precisa ser formulado com cautela, para que não haja também uma briga, um rompimento, um conflito, porque muitas das vezes nós queremos expor o nosso pensamento, a nossa ideia, mas não queremos escutar, achando que somos os donos da razão. Portanto, vamos escutar
antes de falar. A letra F dessa lista vem com uma coisa que nos dias de hoje, até por questões do nosso governo, eu não quero entrar nesse detalhe do governo, não quero entrar no detalhe da política, mas a letra F diz o seguinte: fujam da dívida. Hoje está difícil, né, amado? Hoje está complicado, mas a gente tem que lutar e perseverar para fazer valer o que Deus quer para nossa vida. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, verso 7. Porque na verdade, irmãos, a gente acaba tendo que, por questões de manter o sustento da família, a gente tem que, às vezes, dar um passo um pouco maior do que a perna. Mas aí, na palavra de Deus, diz que a gente tem que ser comedido. A gente tem que evitar fazer dívidas que são desnecessárias, evitar colocar os pés pelas mãos e para lá na frente não se arrepender. Então, vamos procurar também fugir das dívidas para que não haja um conflito, porque a gente sabe que, bem ou mal, quando as contas começam a atrasar, surge aquela briguinha, aquela discussão, e isso não é bom. Isso não é bom, e muitos relacionamentos acabam se rachando por questões patrimoniais. Então vamos vigiar em relação à letra F. A letra G vem dizendo o seguinte: gastem tempo juntos nas refeições, sem distrações. Isso, amados, eu tenho visto que muitas famílias, muitos casais não compartilham mais a mesa, não compartilham mais o horário das refeições. Hoje, por conta desses apetrechos eletrônicos, por conta do avanço da tecnologia, o tablet, o celular e entre outras coisas, acaba que cada um fica no teu canto. Aí um senta na frente da televisão, o outro fica na mesa, o outro fica no sofá e não se senta à mesa reunidos, conversando. Porque a hora das refeições é um momento importante para o casal se sentir unido, para que o marido possa elogiar a comida da esposa, a esposa possa agradar o marido com aquele prato específico, e ali ser conversado coisas do relacionamento de uma maneira suave. Muitas das vezes fica aquele celular lá tocando, apitando, zap chamando, e-mail chegando, assovio, isso e aquilo, e isso distrai e acaba, mesmo que a pessoa não sinta no começo, mas isso acaba causando um transtorno, porque a outra pessoa, a que está sendo deixada, trocada pelo barulhinho do zap, se sente triste. Por quê? Porque ela quer a atenção do marido ou da esposa, e toca aquele barulhinho, a pessoa corre e larga o que está fazendo, larga a refeição. Então, amados, vamos vigiar nesse sentido de gastar o tempo junto com a família, junto com a parceira, com o parceiro. E é isso, amados, vamos de mais um louvor. Já a gente volta com essa lista que tá muito legal e que após o programa eu vou compartilhar no grupo da Rádio Missionária Impacto Gospel. Fiquem ligados.
muito andei e muito procurei, eu não sabia o que no meu viver, e vi assim, triste a chorar, numa solidão. Foi quando alguém tocou em meu coração. Amor de Deus é tudo para mim. Só Ele poderá, só Ele pode me salvar. Amor de Deus é tudo para mim. És o amor, meu amor, meu Senhor. Agora eu sei o que é viver com esse amor sem fim, pois Ele tomou conta do meu ser, entrou em mim. Eu nunca vou deixar de ter esse amor sem fim, porque é o amor de Deus dentro de mim. Amor de Deus é tudo para mim. Só Ele poderá, só Ele pode me salvar. Amor de Deus é tudo para mim. És o amor, meu amor, meu Senhor. Amor de Deus é tudo para mim. És o amor, meu amor. Amor de Deus é tudo para mim. Só Ele poderá, só Ele pode me salvar. Amor de Deus é tudo para mim. És o amor, meu amor. Amor de Deus é tudo para mim. Ele poderá. Vocês acabaram de ouvir o louvor da missionária Daniela Estrela, Amor de Deus. E vamos para mais um bloco acerca do tema casamento cristão. Nós estávamos falando a respeito da lista acróstica realizada pelo pastor Davi e sua esposa a respeito de conselhos práticos para um casamento que honre a Deus. Um guia que ele realizou, que ele fez através de uma lista com itens de A a Z para que um casamento cristão possa ser voltado, para a palavra de Deus, que possa estar firmado na palavra de Deus e observando alguns pontos que os casais precisam manter em harmonia para que haja uma boa convivência, para que haja respeito, para que haja amor e solidariedade entre si. E nós tínhamos falado sobre a letra G, foi a última letra dessa lista, desse alfabeto. E vamos entrar agora com a letra H.
a letra H, que diz o seguinte: honrem publicamente um ao outro. A esposa respeite a seu marido. Maridos, vivei a vida comum do lar, do discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Efésios 5, verso 32. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Então, amados, cada um tem que honrar a tua esposa, o teu marido, o teu parceiro, procurar ser uma pessoa que no convívio público venha a demonstrar esse amor, agradar esse marido, essa esposa, para que não haja assunto externo que venha a querer destruir esse relacionamento. Fofoquinhas, conflitos, disse-me-disse. O casal cristão tem que procurar se respeitar e procurar tratar bem o outro, o parceiro, quando estiver não só quando estiver no local público, em todo lugar, mas principalmente nesses lugares para dar testemunho, um bom testemunho de casal, um bom testemunho de filhos de Deus que respeitam a Deus, que respeitam a palavra de Deus. A letra I desse alfabeto vem dizendo o seguinte: invistam no reino de Deus e coisas eternas. A palavra de Deus, a pessoa de Deus, o povo de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 33. Então, amados, o casal tem que lutar junto, tem que buscar junto. Já tínhamos falado a respeito disso no namoro cristão, no programa sobre namoro cristão. Mas afirmamos e reforçamos aqui que o casal precisa buscar ao reino de Deus unido, porque quando um está fraco, o outro está forte para levantar. Quando um está forte, levanta aquele que está fraco. Então, amados, invistam no reino de Deus para que haja uma postura de firmeza, para que um possa reerguer o outro no momento da fraqueza. E a letra J vem dizendo o seguinte: jamais durmam bravos, guardando mágoas. Orai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27. Amados irmãos, todo casamento acaba por levar o casal a pequenos conflitos. Às vezes uma discussão pequena, que um queria ver um canal e o outro queria ver um outro canal, e aquilo gera um conflito. E esse tipo de conflito ele precisa ser sanado logo. Você, varão, você, esposa, varoa, não pode guardar esse rancor no coração de um dia para o outro. Porque se esse rancor, se essa mágoa ficar guardada de um dia para o outro, a tendência é esse mal que procura se instalar no coração tomar uma proporção. Então, isso tem que ser combatido na hora. Se você, varão, disse alguma coisa de respeito à tua esposa, se você, esposa, brigou por algum motivo
ou bobo ou mesmo sério, procure se redimir para que não haja uma proporção, para que não tome uma proporção uma coisa banal e essa coisa banal vira se tornar uma briga ou até mesmo um divórcio. Então, amado, não durmam bravos, não guardem mágoas, se reconcilie com o teu parceiro, se reconcilie com a tua esposa, com o teu marido, antes do sol se pôr, antes de dormir, nem que seja ali no último momento. Os dois deitaram para dormir, mas que um vire para o outro e diga: eu te peço perdão, eu te perdoo. Mesmo você que foi ofendido ou se sentiu ofendido, busque a reconciliação, abra mão. Às vezes você pode até estar correto ou correta em relação a alguma postura ou apontamento que realizou, mas o outro teimou e isso te chateou. Mas mesmo assim, se reconcilie. Não deixe que o inimigo tome lugar no seu relacionamento através de coisas que podem ser resolvidas com uma conversa. Então, jamais durmam bravos, jamais guardem mágoas. Nós vamos aqui com mais uma dica dos nossos anunciantes e já voltamos com mais um bloco do tema Casamento Cristão. Fiquem ligados. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. É isso aí, amados. Nós acabamos de ouvir algumas dicas dos nossos parceiros e algumas chamadas da nossa programação e voltamos com o tema Casamento Cristão. Nós que estamos nos baseando nessa lista que foi realizada pelo pastor Davi e sua esposa e que agora entramos na letra L, que diz: louvem a Deus juntos na igreja. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Na letra M, o pastor Davi colocou da seguinte forma, a seguinte frase: ministrem juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós devemos servir ao Senhor de maneira integral,
toda a nossa casa. A família unida no Senhor está firme, está firmada na rocha. Então, amados, vamos manter esta palavra firme, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E continuando, a letra N de navio vem dizendo o seguinte: nunca permitam que os filhos, pais ou outros terceiros sejam o centro de suas vidas. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Em seguida, a letra O diz o seguinte: orem juntos, orai sem cessar, orai uns pelos outros, sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o casal unido em amor, unido em oração, é mais forte. Então, orem juntos, peçam juntos, se voltem para Deus juntos, dobrem seus joelhos juntos, porque a fé unida, a fé dobrada, atinge com mais força o coração de Deus, no sentido de Deus cumprir aquela promessa que tem na tua vida como casal, na tua vida familiar. Então, orem juntos, amados. Letra P. Peçam e concedam o perdão. Perdão, não desculpas. Sempre que alguém erre. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, amados, perdoar e conceder perdão. Perdão verdadeiro, não é desculpas, não é tudo bem, é perdão. Então, é uma lição também muito importante num relacionamento, num casal, no casamento, saber perdoar o outro. A letra Q vem dizendo o seguinte: quando não conseguem resolver um problema, procurem ajuda. Desta obra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los na multidão de conselheiros à segurança. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, amados, quando o problema for muito grande, consultem ao pastor, procurem ajuda, conversem com o teu grupo de oração na igreja, procurem ajuda para sanar o problema, porque tem casais hoje em dia que não estão voltados para a palavra do Senhor, que procuram resolver o problema com o divórcio, com a separação, com a divisão. Mas nós, filhos de Deus, temos que procurar resolver o problema com os irmãos, com o pastor, que é o nosso conselheiro, e primeiramente consultando a Deus, pedindo ajuda a Ele para mudar aquilo que precisa ser errado. A letra R vem dizendo o seguinte: respeitem as opiniões contrárias um do outro. Se os dois sempre concordarem, é desnecessário. Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Isso está lá em Gênesis 2, verso 18. A letra S diz o seguinte: separem os primeiros momentos depois de chegarem em casa para um tempo de sofá. Vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Está lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dedicar um tempo ao sofá é sentar com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu esposo, com a tua esposa, conversar. Não é o famoso DR que a gente ouve falar aí. DR que é discutir o relacionamento. Não é necessariamente uma discussão, é uma conversa amigável, falar de alguma notícia, comentar alguma situação, falar de um amigo, de um membro da família que está precisando de uma oração, que está precisando de uma ajuda, e falar sobre si, sobre o outro, o que o outro precisa, o que o outro quer, como podem chegar a alguma coisa que vai tornar a vida do casal mais feliz. Então, o tempo de sofá é isso, discutir esses pontos, não necessariamente discutir no sentido de briga, mas debater sobre algumas questões que precisam ser faladas. Então, casais, vamos dedicar um tempinho ao sofá. A letra T. Tirem a palavra divórcio do seu vocabulário. Aí, o divórcio não pode ser uma opção para solução dos problemas de relacionamento. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Então, vamos abolir do nosso dicionário o divórcio. O divórcio não é um meio de se solucionar problemas, e sim de encontrar problemas. A letra U vem dizendo o seguinte: unam-se diante dos filhos, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A letra V diz o seguinte: vão para a cama juntos, no mesmo horário, não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos entre por causa da incontinência. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Então, tem que haver uma harmonia entre o casal em todos os sentidos, para que não haja atrito e para que o inimigo não tenha oportunidade de entrar e separar o casal. Então, o casal tem que ter essa sincronia, essa harmonia, mesmo inclusive nesse momento. A letra X vem dizendo o seguinte: xingar só cachorro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, evitar ofensas para com o teu parceiro, para com a tua esposa. E finalmente a letra Z. Zelem pelo prazer sexual do outro, não de si mesmo. O meu amado é meu,
e eu sou dele. A mulher não tem poder sobre o teu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Isso está lá em 1 Coríntios 7, de versos 1 ao 5, e Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 16. Então, amados, nós vamos para mais um intervalo, mais um louvor, e voltamos já com a palavra do dia, com a missionária Daniele Estrela. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. Ouvindo a palavra de Deus. Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de Gênesis, lá no seu capítulo 2, do versículo 16 a 25. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada minha mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, meus amados irmãos, essa é uma passagem conhecida, né,
do livro de Gênesis, que está lá na criação do mundo, quando Deus revelou a Moisés, com relação à criação de Deus. Deus criou céus, terra, abismo, criou luz, trevas, criou sol, lua, estrelas, animais selváticos, animais terrestres, animais aquáticos, criou a natureza, as plantas, as flores, as árvores, toda essa criação, os rios, os mares, as montanhas. E Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele deu um encargo ao homem, que ele deveria colocar nome aos animais. Então Deus colocou o homem como administrador da sua criação. Ao homem foi dado o dever de cuidar e zelar pela criação de Deus. E o homem passeava pelo jardim. Mas o homem se sentia só. E ele olhava para a criação de Deus e via as criaturas de Deus, macho e fêmea, e se sentia só. E Deus, percebendo essa solidão da parte de Adão, porque Adão se sentia só nesses momentos, Deus fez pesar um sono profundo em Adão. E após Adão ter adormecido, das suas costelas ele cerrou a carne e formou a mulher. Amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis, tempos em que os relacionamentos hoje são descartáveis, onde não existe o entendimento do que é um relacionamento homem-mulher. Muitas das vezes nós vemos aí na mídia, nas novelas, nos programas, artistas, cantores, celebridades se separando, relacionamentos que começam e logo terminam, porque não existe o entendimento do Espírito Santo de Deus do que é o casamento. Casamento é algo gerado por Deus. Casamento é plano do Senhor. E Deus tem esse plano, meu amado irmão que me ouve nessa hora, e minha amada irmã, para a sua vida. E aqueles que já são casados, entendam que Deus disse que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que Deus está querendo dizer com isso? Que nós devemos esquecer dos nossos pais? Não, definitivamente não. Deus está dizendo com isso que nós nos tornamos um com o nosso par. Então, você que ainda não tem o seu par, creia que Deus não quer que você viva só, porque ele disse na palavra dele, quando ele disse não é bom que o homem, entre aspas, ele está falando do ser humano, não viva só. Então ele tem um plano de uma pessoa na sua vida, de colocar uma pessoa na sua vida. Ele tem uma pessoa preparada para a sua vida. E você, meu amado irmão e minha amada irmã, que é casado e é casada, o seu marido é um só com você. Então, se você sente dor, ele também sente. Se você sente alegria, ele também sente. Vocês dois são um só perante o Senhor. E hoje em dia existe um ditado no mundo que homem você arranja outro, filhos é para sempre. Não é bem assim não, meu amado e minha amada irmã. Homem é, primeiramente, instituído por Deus o cabeça da família, porque Deus diz na sua palavra que o homem foi escolhido como cabeça,
O que é isso? Amada missionária Daniele, ele manda em tudo, né? É ele que decide tudo. Não. Ele decide tudo com parceria, com consenso com a sua esposa. Mas é necessário que o homem tenha a sabedoria de Deus, porque nas questões litigiosas, nas questões em que os dois não se entendem, a palavra final é do homem. Mas, missionária Daniela Estrela, e se ele se decidir pela palavra, se ele tomar a decisão errada? Aí você vai orar ao teu Deus, porque ele foi constituído cabeça da sua casa. Você vai orar ao teu Deus, ao nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ressurreto na pessoa do seu filho Jesus Cristo, e vai pedir a Deus que mude o coração dele, mude a decisão dele. É isso que uma serva e um servo de Deus faz. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, creia nisso. Creia que casamento é algo para sempre. Quando nós fazemos lá aquelas promessas, né, diante de uma igreja ou diante de um tabelião, que estamos nos unindo àquela pessoa, é com o objetivo de partilhar a sua vida com aquela pessoa. Não com o objetivo de você começar um relacionamento já pensando assim, se não der certo eu separo. Não, casamento não é isso. Casamento é você perdoar, é você amar sobre todas as circunstâncias. Se seu marido, se a sua esposa errou, você vai perdoá-lo. Mas e se ele não se arrependeu? Com o seu perdão, Deus vai gerar frutos de arrependimento nele ou nela. Porque é assim que Deus faz, meu amado e minha amada irmã. Então, nessa hora, assim como eu falei dos deveres do marido, que o marido é o cabeça, que o marido é o administrador, é o provedor, como diz na palavra de Deus, a mulher também tem as suas obrigações, né? A mulher, ela é aquela que deve ser sábia. Lá em Provérbios 31, nós temos ali a indicação da mulher, daquilo que Deus espera de uma mulher. E que nessa hora, eu peço em nome de Jesus, eu não sei o problema que você está vivendo no seu casamento, se é um problema na área financeira, na saúde do seu par, se é um problema familiar, eu não sei que problema é. Mas eu sei que existe um Deus que constituiu a tua casa, que constituiu o teu esposo e a tua esposa, constituiu a tua família. E Ele é um Deus poderoso. E Ele pode mudar essa situação que você está vivendo. Ele pode mudar esse problema. Mas é necessário que você faça a sua parte. E qual é a minha parte, missionária Daniela Estrela, como marido, como esposa? A sua parte é amar. Primeiramente, amar. E lá em 1 Coríntios 13 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. E a segunda parte é perdoar. Mas, amada, ele vai cometer aquele erro de novo, você vai perdoar de novo. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, os discípulos perguntaram para o Senhor, os discípulos, quantas vezes devemos perdoar, Senhor, no nosso irmão? 70, quantas vezes? Jesus respondeu o quê? 70 vezes 7. Isso não é por uma vida inteira, isso é por dia. Então, se seu irmão, seu marido pecou contra você, perdoe. E veja o seu marido não só como mantenedor da sua casa, como seu companheiro, como seu amigo, veja ele como um filho de Deus, um servo de Deus, alguém que precisa da tua palavra. E você também, meu irmão, veja a tua esposa não só como aquela que cuida do seu lar, dos seus filhos, da sua casa, a sua companheira. Veja ela como uma filha de Deus, como uma mulher que precisa do amor de Deus e precisa do teu amor.
E também é muito importante nós falarmos, meus amados e minhas amadas irmãs, que o casal precisa ter os seus momentos a sós, ter os seus momentos românticos, ter os seus momentos de passeio, de lazer. Isso é o que Deus espera, porque a vida de um casal não é só cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família e não ter os seus momentos íntimos, não terem os seus momentos a sós. Quando a gente namora, a gente não passeia com o namorado, então a sua esposa é sua eterna namorada, o seu marido é seu eterno namorado. Então nessa hora, meu amado e minha amada irmã, assim como Deus disse que portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Eu profetizo na sua vida que você receba a bênção do casamento na sua vida, a bênção do amor, a bênção do perdão. E que Deus abençoe você, minha amada irmã e meu amado irmão, que espera em Deus uma resposta de uma pessoa na tua vida. Isso é o que eu espero, isso é o que eu peço ao Senhor nessa hora, confiando que Deus, assim como fez no meu casamento, na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, minha irmã. Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Creia nisso, porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia nisso nessa hora. Em nome de Jesus. É isso aí, amados do Senhor. Então, termina mais um programa Sintonia do Amor. Eu agradeço pela audiência, pelos irmãos que acompanharam o nosso programa de hoje, fizeram seus comentários no Facebook, fizeram as suas orações. Agradeço ao irmão João Monteiro, que contribuiu como mantenedor desta obra, contribuiu com as suas doações. E também agradeço a nossa amada e querida ouvinte Dione, que também contribuiu com as suas doações para fazer com que essa rádio permaneça no ar. E também a irmã Doroteia Elias, que também fez a tua doação para que nós pudéssemos ficar mais esse mês com a nossa programação no ar, abençoando vidas, abençoando lares. E por isso eu agradeço a cada irmão. E vamos entrar nesse momento, no momento da oração, para agradecer a Deus pelo dia de hoje e agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa vida e na vida da Rádio Missionária Impacto Gospel e de seus ouvintes. Muito obrigado e fiquem na paz. Tenham uma boa noite e que Deus continue abençoando a vida de vocês cada dia mais. Muito obrigado e uma boa noite. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo de Israel, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, Senhor, nesta programação. Eu, missionária Daniela Estrela, e o meu amado esposo, presbítero Roosevelt, em concordância, Senhor, com esta oração, estamos aqui orando juntos por esses casais, Pai, que estão vivendo momentos de angústia, momentos de aflição, situações, Pai, que tem, Senhor, desesperado, Pai, esses casais. Às vezes é um problema de saúde com o filho, com a filha, problema, Senhor, sério na família, Pai. Mas nós estamos aqui como casal, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue intercedendo por cada família, que o Senhor continue intercedendo por cada situação familiar. Muitas das vezes, os irmãos vêm a entrar em conflito por uma discordância, por um desentendimento. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor tire da mente de cada um deles o divórcio, o pensamento de divórcio. Que essa palavra seja apagada da vida
e da memória de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo a nossa transmissão na Rádio Missionária Impacto Gospel. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, no sentido de que eles possam estar entrando num consenso e estar caminhando dentro da Tua palavra e dentro do Teu querer. Amém. E assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti vários casais, Senhor, que estão ouvindo, e pessoas também, Senhor, que querem ter o seu par, que querem ter a sua esposa, o seu marido. E assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, na vida do Rússio, toca nessa pessoa agora, Senhor, abençoa esse casamento, arranca todo o mal, Senhor, arranca toda a raiz de amargura, arranca tudo que vem para separar, para dividir, para trazer desunião. Senhor, e traz a Tua paz, traz a Tua presença, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nessa noite, abra as janelas do céu, Senhor, e derrama sobre esses casais bênçãos sem medidas. Te pedimos, Senhor, também pela Rádio Missionária Impacto Gospel, pelos nossos familiares, em nome de Jesus. Continua, Senhor, trabalhando na vida de cada ouvinte, de todos aqueles que puderam contribuir com as suas doações, com o seu trabalho mantenedor. Também abençoa, Senhor, a cada ouvinte, aqueles que muitas das vezes querem auxiliar, querem ofertar, querem doar, mas não tiveram condição, Senhor. Abençoa a vida dessas pessoas também. Cuida de cada lar, de cada despensa, de cada família. Amém, traz a cura, Senhor, também para os enfermos, para os necessitados. Age, Senhor, na família, na vida de cada um. Nós te entregamos, Pai, este momento, o programa Sintonia do Amor, a vida do presbítero Roosevelt, a minha vida e a vida de todos os ouvintes, em Tuas mãos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Termina agora o programa Sintonia do Amor.